Fluminense na briga para contratar atacante, mas tem adversário, tem concorrência por esse negócio. A gente vai falar bastante disso nesse vídeo aqui. Vamos comentar também a declaração de um jogador do Fluminense convidando outro jogador do futebol brasileiro a vir jogar no Fluminense, um jogador que agrada e agrada muito, pelo menos a mim. A gente vai falar disso bastante nesse vídeo e, além disso, também vamos comentar sobre Manchester City. Pode ser adversário do Fluminense no Mundial de Clubes e tem uma informação bastante importante sobre a partida do Manchester City na manhã, né? Amanhã, início de tarde desse domingo, para trazer aqui para vocês. Então, bastante informação. Desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Fluminense. E peço para você deixar o like. Aqui embaixo do player do vídeo tem o botão do joia. Se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho diariamente, trazendo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor. Beleza? Vamos começar com as informações. Eu quero começar falando dessa declaração de jogador do Fluminense, né? O Guga, lateral direito, participou do Charla Podcast, né? O Guga, todo mundo fala que é um cara muito gente boa, muito resenha e sempre rende bastante, né? Quando ele é convidado para participar de algum podcast ou de alguma entrevista, né? E dentre várias coisas que ele falou, uma delas chamou a atenção, né? Foi um convite que ele fez para um jogador lá do Atlético Mineiro, que é o ex-clube do Guga, mas eles não chegaram a jogar juntos no Atlético Mineiro, que o Guga chamou para vir jogar no Fluminense. E olha, eu acho que agradaria muito, não só a nós torcedores, mas a ele também, né? Já que ele é torcedor do Fluminense. Vou abrir aqui a declaração do Guga e vou falar aqui para vocês, né? Abrir aspas. Paulinho fez uma excelente temporada. A gente esteve junto na seleção, no pré-olímpico. Estivemos juntos. Isso não é comigo, mas seria bom demais ter ele com a gente. Pode vir para cá, vai estar em casa. Extremamente decisivo, não só pelos gols, mas pelas boas situações. Sempre foi bom jogador. Na seleção, ele foi o destaque na época e continua. Então, o Guga fazendo esse convite, né, para o Paulinho do Atlético Mineiro vir jogar no Fluminense, né, o Paulinho artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele estava, cria do Vasco, né, aqui do Rio de Janeiro, estava no Bayer Leverkusen da Alemanha, voltou essa temporada para o Atlético Mineiro e tem sido o principal destaque do Galo nesse Brasileirão. Cara, o Paulinho é um jogador assim que dispensa comentários, né? Um atacante muito, muito bom. Como o Guga disse, né? Decisivo, faz bastante gol. E tem esse adendo, né? Todo mundo sabe que o Paulinho é torcedor do Fluminense, né? Ele já, se ele não falou com essas palavras, ele já deixou bem claro, né? Teve uma vez que ele deu uma entrevista para a ESPN, e ele falou da maior decepção dele como na época de torcedor e tal, frequentando o estádio. Ele disse, né, que foi a final da Libertadores de 2008 que ele estava no estádio, né? Bom, a gente já sabe então, né, para qual time ele torce, todo mundo sabe. Essa informação já é pública, né, que a família dele toda é tricolor também. O Paulinho é mais um caso desse. Infelizmente, eu acho que no momento fica um pouco difícil de trazer o Paulinho, é um jogador que está valorizado, tem contrato longo com o Atlético Mineiro, o contrato dele acabou de ser assinado, né? Vai até o final de 2026, então é um pouquinho complicado para o Fluminense trazer, mas é o tipo de jogador que eu acho que o Fluminense tem que estar sempre de olho. Se pintar uma oportunidade de ele sair do Atlético, acho que o Fluminense tinha que ir atrás, porque é um baita atacante, e claro, ainda é tricolor, né? Isso aí só melhora, é só um bônus, um adicional. Tô fechado com o Guga, o Paulinho tinha que vir para cá, que aqui é a casa dele. Concordo com o Guga nessa, mas por enquanto acho que vai ficar um pouquinho difícil, beleza? Vamos prosseguir aqui. E se a gente está falando de um atacante que é o Paulinho, eu quero falar de outro atacante, que é o Haaland, do Manchester City. Pois é, gente. Hoje teve partida do Manchester City pela Premier League. O Manchester City enfrentou o Luton Town, que é um time que recentemente subiu, né? Tá jogando a Premier League pela primeira temporada agora, depois de ter subido da Championship. E nesse jogo, o Manchester City venceu de virada, né? O Luton Town saiu na frente, depois o Bernardo Silva e o Grealish viraram o jogo para o Manchester City, vitória por 2-1. O City já estava um tempinho sem ganhar, né? Na Premier League, tinha perdido para o Aston Villa, empatado com o Tottenham, empatado com o Liverpool, empatado com o Chelsea. Então a volta a vencer agora contra o Luton Town, né, que é um time da parte de baixo da tabela, um time que, com todo respeito, é mais fraco, só que o destaque, né, a parte que mais chamou a atenção nessa partida, pelo menos para nós, tricolores, brasileiros, etc e tal, é a ausência do Haaland nesse jogo. Pois é, gente, o Haaland não atuou nessa partida e, segundo Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi por conta de uma lesão. Pois é, o Haaland está com um probleminha no pé e não atuou nessa partida contra o Luton Town. O Guardiola falou sobre isso, eu vou abrir aspas aqui para a declaração dele, que ele traz um panorama geral da situação, tá? Depois do último jogo, ele sentiu uma reação de estresse ósseo no pé. Ele não pode jogar na partida de hoje, né? Não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Semana a semana, dia a dia, veremos o que acontece.
Erling, que é o primeiro nome do Haaland, tem sido muito importante desde que chegou, isso é certo. Mas durante a temporada vemos esse tipo de coisa. Lesões, suspensões, problemas, temos que nos adaptar. Então o Guardiola revela, né, que o Haaland não atua nessa partida, não foi por opção dele, foi por um problema de lesão. Ele chama de reação de estresse ósseo no pé, né? Ou seja, problema no pé, traduzindo, né? Simplificando aqui pra gente, por isso ele não atuou. Vale lembrar, gente, o Fluminense embarca para o Mundial de Clubes depois de amanhã, terça-feira. O primeiro jogo do Fluminense no Mundial de Clubes é dia 18, o do Manchester City é no dia 19. Tá chegando, né? Faltam 9 dias, então o Haaland tem aí 9 dias para se recuperar, para atuar no Mundial. Ele está inscrito, o Manchester City inscreveu ele, também inscreveu o Kevin De Bruyne, a gente trouxe vídeo aqui sobre isso, né? De Bruyne está se recuperando de uma lesão já há algum tempo, fez uma cirurgia na coxa esquerda para problema recorrente de lesão que ele tinha ali, está se recuperando. O próprio De Bruyne já tinha dito que só jogaria em 2024, mas foi inscrito pelo Manchester City no Mundial de Clubes. Vai viajar, se vai jogar ou não, são outros 500, situação parecida com a do Haaland, né? Haaland está inscrito também, a princípio joga, mas tem esse problema de lesão que pode acabar deixando ele de fora do torneio. É algo para a gente ficar de olho, né? Prestar bastante atenção, porque tem umas possibilidades. Todo mundo quer que o Fluminense chegue na final, e o Fluminense chegando na final, muito provavelmente o adversário será o Manchester City, que é muito elogiado, é o bicho-papão, etc e tal, mas está aí com esses probleminhas de lesão. De Bruyne já estava fora, tem a possibilidade de jogar, mas eu particularmente considero remota, e agora o Haaland também, né? Na última partida, não jogou, o problema no pé pode ser desfalque pro Guardiola no Mundial de Clubes. Beleza, galera? Vamos prosseguindo aqui nesse vídeo com mais informações, mas antes eu quero fazer uma rápida pausa aqui para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui no canal. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário me falando o seu nome e de onde você nos assiste, para a gente ver até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. E a galera chega junto, né? Deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui no vídeo e manda um abraço para a turma que comentou. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o Nelson de Santarém, no Pará, Aguinaldo de Itororó, na Bahia, Fredomiro de São Miguel, Rondônia, Rangel de Teresópolis, Rogério de Barra do Piraí, Assis de Manaus, Jorge de Niterói, Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, Edmar de Belém, no Pará, Joelson de América Dourada, na Bahia, e para o Haroldo Rocha de Paracambi, interior aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e o convite para você que está assistindo. Quiser que a gente mande um abraço citando o seu nome em algum vídeo, basta deixar um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você está nos assistindo, que assim que possível a gente vai mandar esse salve. Combinado? Então vamos prosseguir aqui nas informações, porque tem o Fluminense interessado em contratação. A gente já sabe que o Fluminense está muito perto de contratar o Antônio Carlos, está com uma situação bastante encaminhada para trazer o Renato Augusto do Corinthians também, e tem um atacante de lado que o Fluminense está sim interessado. A gente está falando do Moisés do Cruz Azul. Moisés passou pelo Fortaleza, se destacou, né, primeiro na Ponte Preta, depois no Fortaleza, aqui no Campeonato Brasileiro, foi negociado no último meio de ano com o Cruz Azul do México, mas veio perdendo espaço lá, tem toda aquela questão de jogador extracomunitário, jogador estrangeiro. Moisés está excedente lá no elenco do Cruz Azul, e o Cruz Azul deseja negociar o jogador. O Fluminense aparece como interessado nessa contratação, a gente já fez inclusive vídeo falando sobre esse assunto, sobre o interesse do Fluminense nesse atacante, mas agora o Correio Brasiliense traz uma informação importante de que o Fortaleza está na briga com o Fluminense. Né? O Moisés jogou algum tempo no Fortaleza, tem uma identificação lá, foi a venda mais cara da história do Fortaleza, e agora o Fortaleza quer esse jogador de volta, quer essa contratação. O Fluminense tem, portanto, uma concorrência. A informação do Correio Brasiliense diz que o Fluminense, por mais que esteja interessado, ainda não fez proposta para o Cruz Azul para ter o Moisés. E o Fortaleza ainda não fez a proposta, mas já está estudando a possibilidade de tentar um empréstimo com opção de compra, né? Pega o jogador por empréstimo e no final do vínculo pode ou não comprá-lo por um valor previamente estipulado. A gente já falou um pouco aqui do Moisés, né? É um jogador que me agrada bastante, ele é um atacante de lado de campo, joga mais pelo lado esquerdo, destro, tem umas características mais ou menos ali similares ao Keno, né? Seria um jogador para revezar, para brigar por aquela posição junto com esse nosso ponta. É um nome que me agrada, a gente inclusive, se eu não me engano, fizemos isso, a gente, antes de sair a informação do Fluminense interessado nele, a gente tinha feito um vídeo aqui, inclusive sugerindo esse nome, porque é um jogador de muita qualidade, foi bem aqui no futebol brasileiro, e agora lá no México não tá rendendo, né? Acho que ele estar mal no Cruz Azul não decreta final de carreira, assim, tem jogador que tem essa dificuldade de adaptação. Quantos jogadores a gente não viu que saiu
para o exterior, não rendeu, voltou e continuou jogando bola, ou trocou de time e aí passou a jogar melhor. Esse é o tipo de coisa que acontece. Então, para mim, esse não é o problema. A questão é, tem o Fortaleza na parada, claro, eu acho que o Fluminense é uma vitrine melhor do que o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, que é um clube muito tradicional e que vem fazendo, né, boas campanhas, tem uma gestão arrumada, mas o Fluminense joga uma Libertadores ano que vem, o Fluminense tem ali em 2025 um Super Mundial para disputar, a gente é o atual campeão da Libertadores, isso torna a gente uma vitrine mais relevante do que o Fortaleza, só que se o Fluminense ficar dando mole, o Fortaleza pode fechar com ele. Tem esse trunfo, né? Tem esse fator que é o cara já ter jogado lá, ele já conhece, já gosta da galera, já tem um carinho do clube. Isso pode acabar sendo um trunfo para o Leão do Pici. Vamos aguardar para ver o que o Fluminense vai fazer nessa situação. Eu sei que se o Fluminense avançar nesse negócio e contratar o Moisés, eu acho uma excelente contratação. O Moisés está com 27 anos, está lá no Cruz Azul, é uma idade boa, né? É o tipo da oportunidade de mercado que o Fluminense gosta. O cara está de saída do clube dele, vamos ver o que vai acontecer. Se for para comprar, né? As informações que tinham saído anteriormente era que o Cruz Azul preferia vender o jogador. Poderia até negociar por empréstimo, mas a prioridade era vender o jogador para fazer um caixa, já que a situação financeira lá da equipe mexicana não é a melhor possível. Se for para comprar o jogador, a gente tem que ver, né? Como é que vai ser o Fluminense no mercado, questão de dinheiro mesmo, quanto o Fluminense vai ter para investir em cada jogador, se vai ser viável ou não. Mas sendo viável, cabendo no orçamento do Fluminense, acho que o Moisés seria uma baita contratação, acrescentaria muito no nosso elenco para a próxima temporada. Claro, essa é a minha maneira de enxergar, é a minha visão, mas eu quero também saber a sua que está aqui assistindo. Moisés seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa um comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.